Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar aqui mais uma aula de teatro, um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque na escola a gente costuma sempre partir para a prática. Então vamos um pouco de teoria aqui para a gente já fundamentalizar, contextualizar. E no nosso retorno a gente já entra para a prática diretamente. Então, a princípio, eu vou começar aqui falando sobre linguagens artísticas. Ver onde é que o teatro se coloca aí. Então, a arte é a maneira de expressar nossos sentimentos e ideias. Através da linguagem da arte, atribuímos sentidos particulares aos fenômenos do mundo e também podemos dar novos significados a esses fenômenos. Então, é a partir do momento que a gente vê uma coisa, a gente vive uma coisa, atribui o nosso sentimento a essas ideias para que a arte aconteça, né? E o objetivo artístico, a princípio, é sempre a comunicação das ideias e desse sentimento, que é a oportunidade da gente colocar a nossa opinião sobre o que a gente acha em todas as relações e questões do mundo, assim, qualquer possibilidade. E uma possibilidade de criação de novas estéticas. E o teatro tem essa função comunicativa desde o princípio. A arte, enquanto linguagem e conhecimento, contribui para o desenvolvimento humano, colocando em prática o modo de perceber, sentir e pensar de cada indivíduo. Então, é o momento que a gente tem para a gente se conhecer e mostrar todas as nossas opiniões, nossas ideias e nossos sentimentos, como é que a gente lida com todas essas coisas, e o teatro comunica para o público todos esses fenômenos para que eles se identifiquem com aquilo que eles estão vendo. Nietzsche, que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então é a forma da gente transpor a realidade e conseguir passar por todas as dificuldades. O teatro como linguagem artística, para a gente entender a linguagem artística, eu vou começar a princípio com 3 elementos dessa linguagem, para que o teatro exista e aconteça. Para isso a gente precisa de personagens, ações dos personagens e o espaço cênico que essas ações vão acontecer. Então, é praticamente aquilo que a gente já trabalha na prática, que o personagem significa o quem, né? As ações significa o que ele está fazendo, e o espaço cênico é o onde ele está fazendo. Então, todos esses elementos da linguagem a gente já trabalha na prática, na sala de aula, nos jogos teatrais. Os personagens, eles são elementos fundamentais para que o teatro exista. E para eles existirem, a gente precisa de uma pessoa, de um profissional específico, que é o dramaturgo, para que ele construa o texto dessa ação teatral, né? Ele é o cara que vai pensar em todo o desenvolvimento da história. Então, ele vai retratar as emoções, as ações, reações, trajetórias e os elementos de todos esses personagens para a trama teatral acontecer. Muitas vezes o teatro também utiliza não só de personagens reais, né, que nem a gente vê na novela, mas também de personagens que são etéreos, como que representam alguma ideia, algum valor, como a justiça, a pobreza, ou até uma cor, um elemento. Aqui está um exemplo de um dramaturgo super conhecido, William Shakespeare, que
escreveu Romeu e Julieta. Essa é foto de uma montagem do Grupo Fábrica de Goiânia, uma peça que foi realizada em 2017, que fez uma releitura do Romeu e Julieta, atribuindo novos lugares para ele, para essa história acontecer. A ação é o desenrolar dos acontecimentos, é o andamento da trama, ou seja, é o objetivo dos personagens. Então, é uma história que tem que ter um começo, um meio e um fim. E o espaço cênico é o local das ações para serem construídas, para os personagens conduzir essa história. Pode ser representada como um lugar real, né? Ou seja, ter todo o cenário bonitinho, assim como a gente vê na novela, assim como a gente vê em vídeo. Ser bem realista. Ou ele pode ter elementos simbólicos, fictícios, como um espaço vazio, algo misterioso, a luz servindo de cenário. E o palco costuma ser um lugar tradicional da encenação, mas existem muitos lugares a serem apresentados. Como eu já disse, a gente já falou sobre isso, que o teatro ele também pode acontecer na rua, em praças, em espaços alternativos, não necessariamente no palco. Aqui está um exemplo de espaço cênico do Núcleo de Artes Cênicas da Fundec. Essa cena é a cena do balcão do Romeu e Julieta, ou seja, não é um teatro realista. A gente não está vendo um balcão como ele é, uma varandinha, como ele é, as plantas, o quanto ele teve dificuldade para subir. Enfim, é só uma representação desse balcão. É uma outra forma simbólica de colocar ele em cena. Aqui, também, Romeu e Julieta, é a cena do casamento, do musical Amor, I Love You, que foi feito no Rio de Janeiro, acho que foi no ano de 2018. Então, aqui está a cena do casamento, e tinha canto gregoriano no casamento, por exemplo, mas a gente vê que ele não tá, o cenário não está representando uma igreja, a gente olha, vê que é o padre, identifica que pode ser um figurino, um adorno de casamento, a gente sabe que é o Romeu e Julieta casando, mas isso não está representado no espaço cênico. Então, o processo criativo no teatro é a criação de personagem. E como vocês acham que a gente pode apresentar um personagem sem conhecer ele? Mesmo a gente lendo um personagem, então a gente fala do Romeu, como que a gente pode interpretar o Romeu? A gente precisa pensar como que esse personagem foi criado, né? Então isso é um processo criativo para o ator. A gente tem que analisar o que o dramaturgo quis dizer para interpretar aquelas falas que está escrita. Então, para isso a gente precisa preparar um laboratório, que é o estudo do personagem através da convivência com pessoas que sejam caracterizadas pela semelhança com personagens a ser criada. Não necessariamente essa pessoa precisa estar no seu convívio. A gente pode pegar várias referências até de outros personagens, pode ser pessoas que a gente convive, pode ser atores que representaram outros personagens, enfim, tem muitas formas de se realizar esse laboratório. Então, eu vou dar um exemplo. Se você pensa em fazer um idoso, você pode pensar num idoso que você convive, um vizinho, um avô, a avó. Então, você vai pensar quais são os hábitos dele, reparar nos hábitos dele, reparar no jeito dele se vestir, observar todos os trejeitos, se ele tem algum cacuete, se ele tem alguma frase engraçada. E aí você vai transformar essas características, transportar essas características para o seu personagem.
Então, o legal é que você pode misturar várias referências para criar o seu personagem. Inclusive a sua referência própria, né? O personagem sempre parte de você. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício simples para escrever detalhadamente numa folha. Responder todas essas perguntas para a criação do seu personagem. Então, a princípio, vocês vão pensar num nome, pensar numa figura que vocês gostariam de representar, pensar qual a idade, qual o tipo corporal, que tempo ele vive, que lugar, com quem, o que ele gosta, quais suas ambições, qual é a sua ocupação, se exerce alguma profissão. Você pode pensar se ele é realista, se ele é fictício, se ele é um alienígena, se ele é um herói, se ele tem poderes. Enfim, vocês vão pensar em puxar todas as referências que vocês têm na mente para criar um personagem. Ele pode ser de qualquer jeito, mas ele tem que ter características específicas para ser representado. Então tá aí a listinha de sugestão para você pensar nesse personagem e respondendo essas questões, vocês vão criar o personagem. E lembra que qualquer característica que vocês acharem interessante, vocês podem acrescentar muito mais coisas aí. Escreva tudo sobre a sua personagem e tudo de mais importante. E torne a sua personagem viva, fazendo parte de sua mente, uma pequena parte do seu eu. E como eu disse anteriormente, todo personagem que a gente representa parte, a princípio, de nós mesmos. Então, a gente pode ter referência de todas as partes, de pessoas que a gente conhece, de pessoas que a gente assiste, de personagens que já são muito conhecidos. A gente pode ser um excelente imitador, mas para a criação de personagem, a primeira referência é sempre a partir da gente. Ou seja, todo personagem que a gente criar vai ter um pouco da gente nele. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês me mandem esse pequeno exercício pelo Class SAP. E um beijo para vocês. Estou morrendo de saudades. Até o próximo.